Aleluia, glória a Deus. Nós vamos cear daqui a pouquinho, mas eu tenho uma palavra para o seu coração. Então diga para o seu vizinho aí, acalme o seu coração. Diga, acalma o seu coração. Porque quem controla suas emoções, controla a sua alma. Eu vou repetir, quem controla as suas emoções, controla a sua alma. Eu tenho visto nesses últimos dias muitas pessoas aflitas, muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas buscando alternativas para resolver alguns problemas. Mas eu quero dizer para você que você precisa acalmar o seu coração e você precisa determinar quem controla a sua alma. E quando nós falamos de alma, nós falamos de sentimentos. Então quem controla as suas emoções, controla a sua alma. Diga, minha alma. Diga, minha alma, ela é controlada pelo Espírito Santo. Diga, minha alma é controlada pelo Espírito Santo. E nós estamos entrando já no segundo semestre de 2023, Carlos. O ano de 2023 começa a terminar agora. The year starts to end today. Já se passaram 6 meses. 6 months have gone by. E você talvez entrou aqui um pouco preocupado. You came in here maybe a little concerned. Meu Deus, não aconteceu nada. My God, nothing Talvez happened. não aconteceu para você, irmão. Para mim parece que já aconteceu 10 anos em 6 meses. Maybe it didn't happen to you, but for me it seems like Quanta 10 years went by in coisa 6 tem months. acontecido nesses últimos dias. So many things have happened these last few days. E nós profetizamos And no we have início desse ano in the beginning of this year que esse seria o ano da dupla honra. that this would be the year of double honor. Então você não pode esquecer que você tem uma palavra de Deus no seu coração. So you cannot forget that you have a word from God in your heart. Que não importa a agenda do homem nesses dias. That man's agenda does Não not matter these days. não importa quem está controlando a economia esses dias. Doesn't matter who controls the economy these Você days. tem uma palavra. You have a word. Você tem uma promessa de Deus sobre a sua You vida. have a promise from E God você in não your vai life. ser refém das suas emoções. And you will not be a hostage Eu to quero your declarar emotions. isso para você. Você não vai ser refém das suas I want emoções. to declare to you, you will not Você be a não vai hostage of deixar a your sua emotions. alma deixar You're not going to let your que soul você fique abatido. get you upset. Na Bíblia tem um homem chamado Davi. In the Bible there's a man called E David. nós conhecemos a história desse homem, um grande rei. We know the story of this man who was Um a homem great que king. teve um reinado de sucesso, mas teve um fracasso muito grande na sua He família. had a successful kingdom but a very big failure in his Porque era um family. homem que não tinha controle sobre as emoções. Because he was a man who had no control over his emotions. E por isso que alguns dos seus salmos ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? That's why in some of his psalms he says, why are you downcast, oh my E soul? tem dias que você tem que fazer como Davi. There are days that you have to do just Você like tem que David. falar para você mesmo: You have to talk to yourself. por que estás abatida, ó minha alma? Why are you downcast, oh my E soul? nessa manhã eu tenho uma palavra para o seu coração. And this morning there's a word of God for Salmo your capítulo 90, heart. Psalm 90, versículo 12. verse 12. Salmo capítulo 90, Psalm 90, versículo 12. verse 12. Vai estar aqui no painel e eu quero que você leia comigo. I want you to read it up here on the screen Salmo with me. 90, Psalm 90, versículo 12. verse 12. O que diz a palavra do Senhor? What does the word of the Lord say? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu quero ouvir as mulheres declarando esse versículo, por favor, vamos lá? I want to hear the women Em- declare this verse. Agora eu quero ouvir os homens declarando esse Now let me hear texto. the men declaring this verse. Ensina-nos. Ensina-nos Teach us a contar os nossos dias, to number our days, para que o nosso coração that we may gain a heart alcance sabedoria. of wisdom.
Esses últimos dias eu tenho aprendido muito. These last few days I have learned a lot. O Espírito Santo tem me falado The Holy Spirit has told me que a sabedoria, that wisdom ela vai nos manter na rota do nosso destino. will keep us on the route of our destiny. A sabedoria vai manter você na rota do seu destino. Wisdom will keep you on the route to your destiny. Segundo o dicionário, According to the dictionary, sabedoria significa prudência. wisdom means prudence. A sabedoria significa saber. It means to know. Significa razão. It means reason. Significa um grande fundo de conhecimento. It means a great source of knowledge. No hebraico, essa palavra ela tem um significado mais profundo ainda. In Hebrew, it has an even deeper meaning. O termo para sabedoria no hebraico é shokmah. This word in Hebrew is shokmah. E shokmah significa uma habilidade And it means an ability mais elevada that is higher de raciocínio. of reasoning. Habilidade An ability mais elevada that is higher de raciocínio. for reasoning. Essa palavra sabedoria no hebraico significa prudência. This word wisdom in Hebrew means No prudence. hebraico ela significa inteligência. It means intelligence. Se nós formos definir esse termo de uma forma mais simples, If we were to define this term in a more simple eu diria way, que a sabedoria I would say that wisdom é a capacidade is the ability de discernir to discern as oportunidades. opportunities. A sabedoria é a capacidade Wisdom is the de ability discernir to discern as oportunidades. opportunities. Se eu sair desse prédio, If I left this building você encontrasse com o homem mais rico da terra, and you met with the wealthiest man on the earth, o que você pediria para ele? what would you ask him? Se você saísse desse prédio e encontrasse o homem mais rico da terra, If you left this building and you found the richest man on the earth, good question. what pergunta? O que você pediria para ele? What would you ask him for? O que você pediria para o homem mais rico da terra? What would you ask the wealthiest man on the earth? Talvez alguns aqui diriam, pastor, eu vou pedir dinheiro. Maybe some would say, I would ask for money. É uma pena que o dinheiro acaba. What's not so great is that money will end. Se ele é o homem mais rico da terra, ele tem alguns segredos que ele poderia compartilhar com If você. he's the wealthiest man on the earth, he might have secrets he could share with Então you. talvez eu pediria a ele uma lista Maybe I would ask for a list com as 10 dicas with the 10 tips de como enriquecer. of how to gain wealth. Pediria uma lista I would ask for a com list, dicas de 10 dicas de como eu poderia enriquecer. 10 tips on how to get wealthy. Porque não é de qualquer maneira que você alcança lugares altos. It's not just by chance that you reach high Não é places. por sorte que você conquista nesta terra. It's not by luck that you can win. Então a in this earth. sabedoria é a capacidade de discernir oportunidades. So wisdom is the capability of discerning E eu opportunities. quero dizer para você que você não precisa esperar And I want to tell you that you do not have to wait ser criada uma oportunidade para você. for an opportunity to come by. Porque as oportunidades elas já existem. Because the opportunities already Elas só exist. precisam ser o quê? They just need Discernidas. to be discerned. Elas só precisam ser o quê? They only need Enxergadas. to be seen. Muitas pessoas passam uma vida inteira Many people go an entire life esperando uma oportunidade. waiting for an opportunity. Enquanto a oportunidade está diante dos olhos dela e ela não consegue enxergar. When the opportunity is right before their eyes and they can't Então eu see quero it. dizer para você que a sabedoria pode abrir os seus olhos. I want to tell you that wisdom can open your A eyes. sabedoria pode fazer você discernir Wisdom can help you as discern oportunidades que opportunities estão escondidas na sua rotina diária. that are hidden in your daily routine. Existem pessoas que reclamam Some people complain porque todos os dias elas têm que sair de casa, because every day they have to leave home. elas têm que acordar no mesmo horário, They have to wake up at the same e elas time. têm que ir fazer determinado trabalho. They have to do a certain job. Mas eu disse algo para você: But let me tell you something. nunca saia de casa sem expectativa, Never leave home without expectation. ainda que seja para realizar aquilo que você faz todos os dias. Even if it's to accomplish what you do every Porque em day. algum desses dias uma oportunidade vai ser vista por você. Because on one of these days you're going to see an opportunity. Você vai discernir essa oportunidade. You're going to discern the opportunity. E algumas coisas podem mudar na sua história. And some things can change in your story. A sabedoria ela pode levar você mais longe do que o seu dinheiro. Wisdom can take you further than your Diga money. isso para alguém. Tell someone A that. sua sabedoria Your wisdom pode te levar can take you mais longe further do que o seu dinheiro. than your money.
Eu conheço muitos homens ricos I know many wealthy men e conheço muitos homens prósperos. and many prosperous men. Todos os prósperos são sábios, All of the prosperous are wise, porque a riqueza ela não traz sabedoria, because wealth does not bring wisdom, mas a sabedoria ela traz prosperidade. but wisdom brings on Eu prosperity. quero que você saia daqui nessa manhã na certeza I want you to leave here under the de certainty que oportunidades estão à sua espera, that opportunities na are sua awaiting you rotina diária. in your daily routine. Então nunca deixe de fazer aquilo que você sabe fazer So never stop doing what you know how to todos do os dias, every day, com expectativa. but with expectation. Qual a importância de ter um coração sábio? What is the importance of having a wise heart? Salmo 90 no versículo 10. Psalm 90 verse 10 O versículo 10 diz que os anos de nossa vida chegam a 70 said our days come to 70 ou a years 80 or 80 para os que têm mais vigor. if strength endures. Entretanto, são anos Yet the difíceis best of them are e but cheios de trouble sofrimento, and full of sorrow. pois a vida passa depressa e nós voamos. For life passes quickly and we fly away. Quem é o autor desse salmo é Moisés. The author of this psalm is Moses. Moisés foi um tremendo homem de Deus, He was a tremendous man of God. homem que teve uma trajetória que é narrada em histórias, em filmes. A man whose trajectory is narrated in E stories ele and nos movies. afirma que o tempo da vida humana é de 70 ou 80 anos. He affirms that our life lasts 70 to 80 years. E ele nos ensina And he teaches us que para vivermos dias prolongados, that to live long days, nós precisamos ser sábios. we must be wise. Nós precisamos alcançar um coração We sábio. must reach a heart of wisdom. Então a nossa vida depende do nosso coração. So our life depends on our heart. Como anda o seu coração? How has your heart Quando been eu lately? falo do coração, eu não estou falando do órgão, And when I talk about your heart, I don't mean the organ, desse músculo que está batendo tum, tum, tum aí the muscle that dentro is do seu beating peito. inside of your chest. Tem dia que ele bate mais acelerado, Some days it beats faster. tem dia que ele diminui o batimento, Sometimes it slows down. e o dia que ele parar, And the day that it stops, God bless you, Deus te abençoe. verei você na glória. I'll see you on the other side. Eu não estou falando desse órgão que é fundamental para a vida humana na terra, I'm not talking about this organ that is fundamental mas for eu life falo on do earth. seu coração, emoção, But I mean your heart, your do seu emotional coração, heart, sentimento, your heart of sentiment, do seu coração que é o centro das suas decisões. your heart that is the center of decision making. Lembra que eu disse que quem controla as suas emoções controla a sua alma? Remember I said that whoever controls your emotions controls your Então soul. a nossa vida depende do nosso coração. Moisés está nos ensinando So aqui. Moses is teaching us that our life depends on our heart. Provérbios 4:23. Proverbs 4:23. Salomão diz: acima de tudo, Solomon says, guarde o seu coração, above all else, keep your pois heart, dele depende toda a sua vida. because from it depends your entire life. E quem escreveu esse provérbio dizendo que devemos guardar o coração foi Salomão. Solomon is the one who wrote E this Salomão, proverb. ele foi filho do rei Davi. He was the son of King David. E ele reinou ali em Israel, ele sucedeu o pai no trono ali de Israel. He was the successor of his father to the throne in Israel. E uma coisa ele pede a Deus. And one thing he asked No livro de from God, 1 Reis, capítulo 3, in the book of 1 Kings, do verso 3 ao chapter verso 3, 14, eu não vou ler. from 3 to 14, I won't Mas read aqui it. Salomão pede sabedoria para governar com justiça o povo de Deus. But here he asks God for wisdom to reign over the people of God. Deus ele diz para Salomão: olha, pede-me o que quiseres que eu te darei. God says, ask me whatever you wish and I will give it Imagina Deus chegando para você to you. Imagine God coming to e you dizendo: pede-me o que quiseres saying, ask me for whatever you want e eu te darei. and I will give it unto Talvez alguns aqui iam pedir um green card. you. Maybe some would ask for a green card. Meu Deus. Talvez alguns aqui iam pedir: eu só preciso de uma drive license. Maybe some would say, Lord, I just need a driver's Talvez license. alguns aqui falaram: eu só preciso de um emprego para ganhar uns $20 a hora. Maybe some would say, I just need a job to make $20 an hour. Eu vejo que alguns aqui pediriam talvez um cônjuge. Maybe some would ask for a spouse. Talvez alguns aqui iam pedir uma esposa. Maybe some would ask for a wife. Ou algumas iam pedir um esposo. Or some would Mas ask for a husband. Salomão ele pede sabedoria para governar com justiça o povo de Deus. But Solomon asks for wisdom to reign with justice Ele não over the quis people of God. poder, He didn't want power. ele não quis riqueza, He didn't ask for wealth. ou ele não quis qualquer outro benefício em causa própria. Any other benefit for himself. Então ele pede a Deus sabedoria. So he asks God for wisdom. E através da oração que ele fez ao Senhor, qual foi
a resposta de Deus a Salomão. And through his prayer, what was God's Quando response to Solomon? Salomão pede sabedoria, o que é que Deus deu a Salomão? When he asked for wisdom, what did God O give que é que Deus deu a to Salomão? Solomon? Hã? What did he give Solomon? Deu o quê? He gave Deus him, deu sabedoria a Salomão? did he give him wisdom? Não, irmãos, Deus deu problema. He gave him problems. É, exatamente. Deus não deu sabedoria para ele. Ele deu o quê? God didn't give him Problema. wisdom. He gave him problems. Porque você vai aprender a ser sábio Because you will learn wisdom administrando problemas. dealing with Aí você vai problems. dizer, pastor, então eu já estou PhD. Then you'll say, Eu Pastor, já then I sou have a doutor, PhD. porque é o que eu mais faço na minha What I vida do the most in my é life resolver problema. is solve problems. Ó, aí está resolvendo tanto problema e não aprendeu a ser sábio, irmão, tá difícil If então. you're solving so many problems and you haven't gained wisdom, then something's Porque se wrong. você acompanhar a história, Because if you follow along the story, lá em 1 Reis capítulo 3, no versículo in 11, 1 Kings chapter 3 verse 11, quando Salomão pediu sabedoria através dessa oração, when Solomon asked for wisdom through that prayer, Deus deu a ele um grande problema para ele resolver. God gave him a big problem to solve. O primeiro problema que ele teve que resolver: The first problem he had to solve, duas mulheres tiveram um filho. two women had children. À noite, quando elas estavam dormindo, At night when they slept, uma acabou dormindo em cima do filho, one ended up sleeping and rolled E o over filho on morreu. her child, and her son died. morreu sufocado. Died by E como ela suffocation. viu que a colega dela estava dormindo, ela foi e trocou os bebês. When she saw her friend was sleeping, Ela she colocou o switched bebê babies. dela que tinha morrido She put her dead baby ao lado daquela colega que estava ali next to her e friend pegou o bebê vivo dela. and took her living baby. Ao acordar de manhã, qual a surpresa daquela mãe ao ver o filho morto? When she woke up in the morning, she was surprised Ela to see her pensou, dead algo child. aconteceu aqui. She thought something happened here. Meu filho estava vivo. My son was E alive. aí o caso foi levado ao rei And Salomão. the case was taken to King E Solomon. qual foi a atitude de Salomão diante desse problema? And what was his attitude towards that problem? Ele pegou a criança viva He took the living e child. disse, vamos serrar essa criança ao meio. He said, let's cut it in half. Vamos cortar essa criança ao meio e vamos dar Let's cut it in half a and metade give para cada uma dessas mulheres. half to each of the women. Automaticamente a mãe Automatically, that mother da criança que estava viva, of the living child ela disse, não, said, no, eu prefiro que o meu filho fique vivo inteiro I prefer my Pode child dar to o meu stay filho alive and well para essa outra mulher. and give the child E to ali her. Salomão percebeu que aquela mulher, a outra, estava mentindo. Solomon realized that the other woman was lying, E o filho ficou com a sua mãe verdadeira. and the child stayed Então with você vê aqui que Mother. Salomão, ele teve uma sabedoria incrível You see here that Solomon had an para incredible administrar wisdom um problema que era to grave. manage a grave problem. Então quando você pede algumas coisas a Deus, So when you ask God for certain nem things, sempre as respostas serão aquilo que você está pedindo. His response is not always going to be what you're asking Então for. ao invés de você pedir dinheiro para Deus, So instead of asking God for você money, devia pedir trabalho you should ask for work e habilidade para exercer esse trabalho que você quer exercer. and ability to exercise that job. To Aqui execute nesse the job you país, want to todos execute. nós trabalhamos muito. Here in this country, all of us work E a eu tenho lot. certeza que aqueles que são habilidosos no que fazem, I'm certain that those who have a great ability in their work, eles produzem. they produce Eles produzem. and produce. Então a sua habilidade ela vai produzir para você. So your ability will produce for Então, you. eu quero que você saia daqui nessa manhã entendendo I want you to leave here this morning que as understanding oportunidades elas já estão diante de você. that the opportunities are already E ao before invés de you. você reclamar, And instead of you complaining murmurar, and groaning, você tem que ficar com seus olhos abertos you have to keep your eyes e open pedir sabedoria a Deus and ask God for para wisdom viver tudo aquilo que Ele tem para você. to live everything that He has. Pastor, como que eu posso alcançar um coração sábio? Pastor, how can I gain a heart of wisdom? Provérbios 9:10 Proverbs 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. O que é que significa temor? What does fear A mean? palavra temor aqui significa honra. Fear here means honor. Então a honra ao Senhor So the honor to é o God princípio da sabedoria. is the beginning of wisdom. A honra ela vai te alcançar quando ninguém mais lembrar de você. Honor will reach you when no one else Então não remembers your deixe, name. queridos, de honrar as pessoas. So don't miss the opportunity Não deixe to de honor honrar people. seus pais,
Don't forget to honor your Não parents. deixe de honrar os amigos. Don't forget to honor your friends. Não deixe de honrar a Deus. Don't forget to honor Porque God. quando nós exercemos esse princípio, Because when we exercise this nós principle, estamos adquirindo sabedoria. we are acquiring wisdom. Eu vejo que nesse país muitas pessoas elas And I see in this nation many people, estão muito tristes, machucadas. they're very sad and hurt. E por causa da mágoa que tem no coração, And because of the anguish in their heart, elas não querem mais honrar. they no longer want to honor. Porque elas dizem, eu já cansei de ajudar ou honrar as pessoas Because they say, I'm tired of helping and honoring e eu não people, recebo nada em troca. and I get nothing in return. Mas esse que é o problema de muitos. But that's the problem with É many, esperar a honra is to wait for honor da pessoa que você honrou. from the person that you Quando honor. você honra alguém, você tem que esperar essa recompensa do alto. When you honor someone, you have to wait for your Você tem que reward from entender que above. Deus em algum momento Ele vai lembrar de You você. have to remember that God will remember you. Então como eu posso alcançar um coração So sábio? how can I gain a wise heart? Honrando ao Senhor. Honoring the A Lord. honra ao Senhor é o princípio da sabedoria. The honor of the Lord is the beginning of Existem wisdom. duas formas de você receber sabedoria. There are two ways for you to A primeira é gain recebendo wisdom. do alto. The first is gaining it from above. Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. James chapter 1 verse Ele 5 diz que and nós 6 precisamos pedir says that we must ask sabedoria. for wisdom. Então nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor. So we must ask for wisdom from the E a Lord. Bíblia diz, Tiago diz que Deus vai nos ouvir. And James says that God will hear E nós us. temos que pedir com fé. And we have to ask Pedir with faith, sem duvidar. without doubting. Porque se nós duvidarmos, talvez nós não vamos receber. Because if we doubt, we will not receive. Pastor, então a sabedoria ela vem do alto. Then pastor, wisdom comes Vem from do above. alto. Você pode pedir Yes, it does. You can ask com fé with que faith, Deus vai te dar sabedoria. and God will give you E como eu wisdom. disse, sabedoria é And as I said, wisdom uma forma de você enxergar is a way for you to as see, oportunidades que estão à sua volta. visualize opportunities Pastor, e qual a around you. outra forma além de pedir a Deus? What is the other way instead of A asking sabedoria, God? segundo Provérbios, Wisdom according to Proverbs, capítulo 4, versículo 7, chapter 4, verse 7, diz que a sabedoria também ela é fruto do conhecimento. says that wisdom is fruit of knowledge. Salomão diz, se você tem ouro, se você tem prata, He says if you have gold and silver, adquire conhecimento, acquire knowledge, adquire entendimento. acquire understanding, Então eu posso ser sábio so I can become wise como fruto do conhecimento que eu adquiro. as a fruit of the knowledge that I acquire. Agora você imagina você ser uma pessoa sábia, Now imagine being a wise com person conhecimento do alto with wisdom from above e com conhecimento da terra. and with the wisdom from the earth. Imaginou quais oportunidades você pode discernir? Have you imagined what Você imaginou opportunities onde you can você e a discern? sua descendência pode chegar Can you imagine where you and your descendants através may de um get coração sábio? through gaining a wise heart? Eu sempre digo que não existe problemas insolúveis. I always say that there are no Existe unsolvable falta problems. de sabedoria. There is a lack of wisdom. Não existe problemas insolúveis. There are no unsolvable Existe problems. falta de sabedoria. There's only lack of E eu wisdom. olho para esses dias, eu tenho visto tantas pessoas tomando decisões erradas. I see these days so many people making bad decisions. E a primeira forma de nós And the first way termos sabedoria for us to gain wisdom é aprendendo com os erros do passado. is by learning with the Se problems você from estiver the past. anotando, pode anotar. If you're taking notes, please take note of that. Eu quero falar sobre algumas formas de você alcançar um coração sábio. I want to talk about a few ways A of gaining primeira a é wise heart. aprendendo com os erros do passado. The first is learning through the problems of the past. Existem pessoas, irmãos, que eu não sei como conseguem repetir ciclos. I don't know how some people can repeat Eles some gostam de cycles. colecionar derrotas na cabeceira do criado mudo, Samuel. They like to gather defeat on Eles their gostam de nightstand, colecionar coisas que deram errado. to collect failures. Gostam de ter na sua casa They like having in their home quadros com Portraits. histórias que não funcionaram, picture frames of things mas that eles didn't work querem out, repetir as mesmas histórias. but they want to repeat the same stories. Nós não podemos desprezar as dores do passado. We cannot despise the Nós não pain from podemos the past. desprezar as amarguras We cannot despise the bitterness que nós enfrentamos no passado. that we faced in the past. Mas nós precisamos aprender com as lições do passado. But we must learn with the lessons from the Eu vejo past. muitas pessoas que estão perdendo
a oportunidade de discernir um caminho novo, porque estão repetindo os mesmos erros. Contar os meus dias significa avaliar o meu passado, significa interpretar alguns fatos e entender as razões. Lamentações 3:21 diz: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Nunca se começa um novo ciclo sem terminar um velho. Nós não podemos começar um ciclo novo na nossa história sem encerrar um ciclo mal acabado, um ciclo que não foi terminado. Muitas pessoas vivem cansadas, atormentadas muitas vezes, afligidas, intranquilas, porque não conseguiram fechar ciclos na tua história, não conseguiram fechar algumas histórias que não deram certo. Nesta manhã eu quero dizer para você que você precisa dar um novo significado para essa dor. Você não pode olhar para o passado e sentir dor. Você precisa revisar os fatos da sua vida e entender que os erros não podem ser repetidos. Não podemos ficar repetindo os mesmos erros o tempo inteiro. Então, a primeira lição que eu aprendo para alcançar um coração sábio é aprender com os erros do passado. E eu tenho certeza que você aí puxou aí na sua memória algumas coisas que você já viveu na tua vida, e que talvez o fato de você não ter resolvido isso está deixando você paralisado, está deixando você estagnado. Você não consegue se mover, porque o passado ele está sempre vindo à tona. Mas nessa manhã eu quero dizer a você que o Espírito Santo, ele pode trazer paz ao seu coração, e ele pode trazer um controle para aquilo que está impedindo você de avançar e de amadurecer e de alcançar um coração sábio, amém? Então aprenda com os erros do passado. O passado, irmãos, ele é um excelente professor. E talvez você está numa nação que você tem a oportunidade de ir para um outro nível, mas está repetindo os mesmos erros que cometia lá em Governador Valadares. Meu Deus! Está cometendo os mesmos erros que cometia lá em Pancas. Aí mudou de geografia, mas não mudou a atitude do coração. Porque tem gente que quer recomeçar lá em Boston. Tem gente que quer recomeçar lá em Orlando. Tem gente que quer recomeçar lá em Portugal. Deixa eu dizer para você, o seu problema não é o que está de fora, o seu problema é o que está de dentro. Porque não adianta você querer recomeçar em uma outra geografia sem mudar aquilo que está errado dentro. Eu saí de Vila Verde, irmãos, e tem muita gente que Vila Verde não saiu dele. Glória a Deus. Aprenda com os erros do passado. Eu lembro que quando eu saí do Brasil, eu tinha cometido alguns erros na área financeira. A minha esposa, ela é uma boa agente assim, né, de financeira. E eu lembro que eu tinha cometido alguns erros. Eu tinha sido vereador na minha cidade, sempre querendo ajudar as pessoas. Meu salário não chegava no final do mês. Eu já tinha comprometido todo o meu salário de vereador com as pessoas. E cometi alguns erros. E quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, eu continuei cometendo alguns erros na área financeira. Até que eu tive que passar por um problema muito sério
para eu aprender. E eu quero dizer para você, irmãos, que eu aprendi. Aprendi a governar as minhas emoções. Porque tem gente, irmãos, que não pode entrar numa loja e ver uma placa on sale. On sale significa promoção, né? Não é? Promoção. Irmãos, eu já fui na casa de alguns irmãos aí. É porque nós somos evangélicos, irmãos. Porque se nós fôssemos espíritas, e se essa pessoa reencarnasse umas 10 vezes, ela não usava as bolsas que tem. Já fui na casa de alguns irmãos, se ele fosse espírita e reencarnasse 50 vezes, não usava todos os pares de tênis que tem. Os relógios, então, irmãos, haja reencarnação para o cara usar ele nas vidas seguintes, né? Às vezes quebrou no Brasil porque não tinha controle sobre as emoções para cuidar de dinheiro. Aí quando chega nos Estados Unidos, vê o dinheiro e também não tem o controle. Eu tive que aprender perdendo. Não é bom você aprender perdendo. Mas eu aprendi. Como nós precisamos aprender com os erros do passado. A segunda lição que a gente aprende para alcançar um coração sábio é aprender a escutar. Irmãos, tem pessoas que têm um problema seríssimo de escutar. Tem pessoas que têm um problema. Pode deixar. Tem pessoas que têm um problema seríssimo em escutar. Fica tranquilo, irmãos. Isso aqui fica em paz. Sabe quais são os profissionais que têm ganhado mais dinheiro nesses últimos dias? Os psicólogos, os terapeutas. Eles estão com seus consultórios cheios. Nós conhecemos uma psicóloga ali no Espírito Santo, bem conhecida, uma senhora cristã. Uma pessoa que é ligada a nós quis marcar uma consulta com ela. A agenda dela estava lotada pelos próximos 2 anos. 2 anos! O consultório, irmãos, lotado. Não tinha agenda para 2 anos. Porque as pessoas, elas têm dificuldade de escutar. Então, o primeiro passo em direção a ter um coração sábio é aprender a escutar. Hoje nós vivemos com pessoas que gostam de tomar decisões sem ouvir. E quando ouvem os conselhos também, não seguem nada daquilo que ouviu. Provérbios 4:10 diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Provérbios 19:20 ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Irmãos, a palavra de Deus está cheia de instrução, está cheia de conselhos. À nossa volta existe homens e mulheres de Deus que podem nos dar uma palavra no momento que nós precisamos. Aprenda a escutar. Aprenda a ouvir instruções. E você terá um coração sábio. Nós, como pastores aqui nessa casa, todos os pastores que fazem parte da nossa equipe, os líderes de casa de milagre, eles estão constantemente ouvindo, trazendo uma palavra, orando. E tem muitas pessoas que quando a gente procura, quando eu sinto a falta de alguns, 2 domingos, 3 domingos, Pastor Adriano, eu ligo, eu mando uma mensagem para saber, está tudo bem? Onde você está? Ah, pastor, me perdoe, eu mudei para Atlanta e esqueci de avisar o senhor.
And I hear, "Oh, Pastor, we moved to Atlanta. I forgot to let you know." Boa sorte. Good luck. As pessoas não querem mais ouvir conselhos. People no longer want to listen As pessoas to não estão advice. preocupadas. People aren't worried. Expõe a família, They expose their expõe os family, filhos expose their de children forma desnecessária. unnecessarily. Então, quer ser sábio? So you want to be wise? Aprenda a escutar. Learn to listen. Aprenda a buscar instruções na palavra de Deus. Learn to seek instruction in the word Pastor, of qual a God. terceira lição que nós aprendemos para ter um coração sábio? Pastor, what's the third lesson we learn to gain a wise Saber heart? para onde você está indo. To know where you are headed. Você sabe para onde está indo? Do you know where you're headed? Quem não sabe para onde está indo, qualquer You don't know caminho where you're going. serve. Any Agora, way quem works. está indo na mesma direção sempre se encontra no caminho. Now, those who are going the same direction Agora, always quem find não themselves sabe para along the way. onde quer ir, qualquer Now, if you don't know where you're going, caminho serve. any way Então will nós work. precisamos saber para onde nós estamos indo. We must know where we're going. Você que é empreendedor, que é empresário, You're an entrepreneur, que está a businessman, aqui, and you're here. você faz planejamento financeiro da sua empresa, You do the financial você planning faz of your planejamento business. financeiro da sua vida, You do the financial planning over você your se life. organizou, You have organized você sabe yourself. qual é o seu You limite, know where your limit você sabe is. onde você está You hoje, know where you are today. você sabe onde você pode chegar. You know where you can get. Nós estamos começando o segundo semestre de 2023 We're going into the second semester of 23. e está todo mundo aí preocupado, And everyone is worried porque a economia não está bem. because the economy Os is not juros well. nos Estados Unidos estão subindo. The interest rate is increasing. Aí agora tem um governador que está pressionando Now there's a governor uma lei contra os imigrantes. who is making pressure under legislation against immigration. Você devia estar preocupado se você está obedecendo a Deus ou não. You should be concerned if you're obeying God or not. Você devia estar preocupado como está a sua vida com You Deus. should worry how your life is with Você God. sabe para onde você está indo. Do you know where you're going? A nossa vida é resultado das nossas escolhas diárias. Our life is a result of our daily choices. Então, saber para onde está indo, So to know where you're going, nós vamos ter um coração sábio. you will gain a wise heart. Para terminar, To finish, a quarta lição que a gente pode aprender para ter um coração sábio the fourth lesson we can learn to gain a wise heart é escolher bem as pessoas do nosso relacionamento. is to choose carefully the people we hang around. É tão importante como aprender com os erros do passado, It's just as important as learning with the past mistakes. aprender a escutar, To learn to listen, saber para onde está indo to know where you're going. e escolher bem as pessoas do seu relacionamento. It is to choose well, choose carefully the people you have Pessoas relationship elas with. ferem, People can wound, mas pessoas também curam. but people can heal. Eu não vou deixar de me relacionar com pessoas, I'm not going to go without having a relationship porque with eu people estou decepcionado com o ser humano. because I'm disappointed with human beings. Se fosse assim, irmão, nenhum divorciado casava de novo. If it was like that, then no divorced person would marry Porque again às vezes ele tem uma decepção com o cônjuge because they had a deception with their spouse e ele finaliza um relacionamento. and they end and terminate a relationship. Então, se o problema é o cônjuge, fica solteiro, irmãos, So the problem is the spouse didn't stay single. né? Não casa de novo. Don't remarry. Amen? Porque todo relacionamento com pessoas vai gerar para nós, talvez, Because every relationship with people will situações generate que nós não gostaríamos de viver. situations we wouldn't like to go through. Então, escolher bem as pessoas do nosso relacionamento. So we must choose carefully the people we Existe have um relationship ditado with. popular que é: diga-me com quem There's a andas, popular saying, tell me who you walk que eu with, direi quem tu and I'll és. tell you who you are. Esse ditado eu falo ele de forma diferente. I say it differently. Eu digo: diga-me com quem I andas, say, tell me who you walk with, que eu direi onde você vai chegar. and I'll tell you where you'll end up. O fato de eu andar com alguém que não é uma pessoa mau caráter não significa que eu sou mau caráter. The fact that I hang around people who has bad character doesn't mean I have bad Agora, character. com quem você anda pode definir onde você vai chegar. But whoever you walk with will define where you'll get. Pode não definir quem você é, Might not define who you mas pode are, definir onde você vai chegar. but it could define where you'll end Então, quando up. Deus quer abençoar alguém, Ele vai colocar uma pessoa na sua vida. So when God wants to bless someone, He's going to put somebody in Sabe your quais life. são as melhores pessoas para estar do nosso lado? You know who the best people to be around? Quais são as melhores pessoas para estar do nosso lado? What are the best kind of people to be around?
Quais são, pastor Adriano, as melhores pessoas para estar do nosso lado? Who are the best people to have Sabe around? quais são, queridos? Do you know who they are? Aquelas que nos confrontam. The ones who confront us. Porque nós queremos pessoas do nosso lado Because we want people que around apoiem us tudo que nós fazemos. who support everything we do. Mas as melhores pessoas para estar do nosso lado são aquelas que nos confrontam. But the best people to have around are those É who aquelas que confront quando us. veem que a gente está tomando uma decisão errada, The ones who see when we're making a bad elas vão nos decision, confrontar. they go and confront us. Elas vão dizer, olha, isso está errado. They go and say that's wrong. Olha, não vá por esse caminho. Don't go down that way. Não vá por aquele. Don't go through that way. É por isso, irmãos, que muito membro de igreja não gosta de pastor que é profeta. That's why many church members don't like Porque pastor que é profeta, irmão, não vai falar o que você quer ouvir. Because a prophet Ele is vai not gonna falar tell o que you what você you want to hear. precisa ouvir. He's going to tell you what you need to hear. Então nós precisamos escolher bem as pessoas do nosso So we relacionamento. must choose carefully people we have relationship with. Existem coisas às vezes que estão dando errado na nossa vida Sometimes there are things that are going wrong in por life causa de relacionamentos errados à nossa volta. because of wrong relationships we have. Então a pessoa mais perigosa The most dangerous person em nossa vida in our life são aquelas que alimentam as nossas dúvidas. are those who feed into our doubts. Pessoas que alimentam as nossas dúvidas são pessoas perigosas. People who feed our doubts are dangerous people. Pessoas que sempre estão tentando nos desviar do propósito de Deus. People always trying to deviate us São from the pessoas purpose of God. perigosas na nossa trajetória. They're dangerous people to have in our trajectory. Então eu preciso de pessoas que alimentam a minha fé. So I need people who feed my faith. Eu preciso de pessoas que vão estar do meu lado, I need people who will be beside me me, ajudando a levantar. helping me to rise up. Não pessoas que vão estar me destruindo. Not people who are going to Não tear me pessoas que down. querem me ver prostradas. Not people who want to see me Prostrado, ou downcast. pessoas que querem me ver caído. People who want to see me fallen. Existem pessoas que você vai compartilhar um problema com ela There are people you share a problem with, e você sai pior do que and you leave worse o off começo da conversa. than you were before. E quando você diz para ela, olha, eu estou passando por um problema assim, And when you tell them I'm going through this problem, eu estou tentando emagrecer, sabia? I'm trying to lose weight, direto. Vamos mudar o objeto aqui, né? Quando você vai compartilhar alguém, eu não estou satisfeito com o meu trabalho. When you say I'm not satisfied with my job, Ah, isso é assim mesmo. that's how it goes. Eu estou aqui há 15 anos. I'm here 15 years. Nunca mudou nada. Nothing has ever changed. Então, se fosse você, eu se conformava. If I was you, I would just conform. Ó, e nem adianta There's no use conversar com seu patrão. talking to your boss. Se você for falar, ele vai aumentar o seu trabalho e vai diminuir o seu salário. If you talk to him, he's going to increase your workload and reduce your pay. Já ouviu pessoas assim? Have you ever heard that? Você vai compartilhar uma situação, você espera uma palavra de ânimo. You share a word and you expect Talvez a word uma of palavra assim, encouragement. olha, mas você tem se capacitado? But have you heard? Você tem buscado aprimorar o que have você you faz? tried to get better with what you do? Você melhorar Have you tried o trabalho que você faz? to improve the work that you do? Se uma pessoa fala isso com outro, ele fica até com raiva. If someone says that, they get angry. Porque as pessoas não querem ver você Because people don't want to see melhor que elas. you better off than they Você sempre vai achar alguém que vai te estender a mão se você estiver pior que ela. are. You'll find someone who will reach out their Agora, hand se when you're você worse estiver off than they melhor are. que ela, Now, if you're better off, é assim, irmãos. that's how it O is. pastor que tem um grupo de pessoas a mais do que o outro, Who has a é group porque of ele é people ladrão bigger de than the other, ovelha. They call them Não é porque o cara ora, não é porque o cara se prepara, thief. It's not because they não é pray, porque o not cara because tem um they prepare, chamado, not because they have a não é porque calling. ele é ladrão de ovelha. No, because he's a Ele thief pesca of no sheep. aquário dos outros. He fishes in other people's aquarium. Você nunca vai ver alguém que está numa posição melhor que a sua. You'll never hear someone better off than you are. Muitas vezes, Many times. querer que você também alcance lugares. Want you to get Mas to eu te dizer algo places para você. that are better off. Um coração sábio, But I'll tell you, a ele wise sabe heart exatamente knows exactly escolher bem as pessoas do relacionamento, how to choose people dar to uma be around, palavra certa no momento certo, to give a good word at the right também time, sabe exortar no momento certo. and also knows how to call on your attention. Então não fique triste So don't be upset quando alguém for duro com você, when someone is harsh with porque you. quando alguém é duro com você, Because when they're harsh é with porque ele you, quer o seu bem. it's because they want what's best Eu for you. não vou sair dessa igreja. Oh, I'm going to leave this
this church. Eu fui lá falar com o pastor me tratou tão mal. I went to talk to the pastor, he É treated me mesmo? really Te tratou poorly. mal? Is that true? É, porque ele falou que eu não sou fiel a Deus e eu não prospero. He said I'm not faithful to God and I don't prosper. Tá bom, irmão. All Continua. right, Ficou com raiva porque eu estou pregando a verdade? You're upset because I preach Ficou the com truth. raiva porque não quer viver princípios? You're upset because you don't want to live principles. Ah, mas pastor, seguinte, eu gosto que muito dessa igreja, mas tem uns irmãos aí que eu não falo com eles. Pastor, I really like the church, but there's some brothers I don't like to Não, mas talk você tem que falar com eles, irmão. But you have to talk to them. Algum problema? Não, porque teve um negocinho aí, né? We had a little O mal. Não, pastor. Eu prefiro sair da igreja do que procurar o irmão. I prefer to leave the church than to seek the brother and fix it. O mundo está desse jeito. The world is just like that. As pessoas querem ser sábias, People want to be wise, mas não têm inteligência emocional para decidir coisas tão simples. but they don't have the emotional Tomar intelligence to decisões que podem mudar tudo na vida dela. decide small things that could change their entire life. Eu preciso escolher bem as pessoas do meu relacionamento. I need to choose well the people Isso I'm não around. significa que eu tenho que ter inimigos, This doesn't mean I have to ou have que eu não enemies, possa me relacionar com as but pessoas. that I can't be around certain Mas eu people. posso decidir But I can choose quais são as pessoas que vão estar perto de mim, which people will be closer quais to são as pessoas que vão andar comigo. me, which people will walk Sabe uma alongside coisa, me. irmãos, que é muito comum na nossa vida diária? You know, it's something very common in our daily life. Ah, pastor, estou muito chateado. Pastor, I'm very Eu upset. estou falando de gente que não tem sabedoria, né? I'm talking about people who don't Ah, have eu estou wisdom. muito chateado. O que foi, irmão? I'm upset, but what happened? Ah, o fulano fez um aniversário na casa dele e não me convidou. So and so had a birthday party and didn't call me. Eu falei, mas deveria? But did he have to? Deveria? Gente, Should he vamos have? crescer. Let's grow up about that. Vamos aprender a contar os nossos dias. Let's learn to number our days. Ah, pastor, eu postei no meu Instagram. Pastor, I posted on A minha Instagram. melhor amiga não deu um like. My best friend didn't give me a like. Eu sabia que você vivia de like agora. I didn't know that you lived off of likes. Meu Deus. Nós precisamos crescer. We have to grow E up. Moisés, nesse versículo, Moses in this verse ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, says, teach us to number our days, para que o nosso coração alcance sabedoria. that we may Eu may poderia gain a hoje heart of trazer wisdom. uma palavra de motivação, Today I could have brought a motivational word, uma palavra de fogo, a word of fire, de power. a word of power. Meu Deus! Mas eu quis trazer uma palavra pastoral. But I wanted to bring a pastoral word. Essa é uma palavra pastoral, This is a pastoral word porque você vai ter a oportunidade de, no segundo semestre desse ano, because you have the opportunity in the second semester of this year avaliar os seus dias. to evaluate your days. Irmãos, é impossível você estar nesse país há 15 It's anos impossible for you e há to be in this 15 nation for anos 15 vivendo as years. mesmas desgraças de 15 anos atrás. And after 15 years live the same disgrace of 15 years ago. Algum problema tem. There's some kind Eu of te problem. garanto que não é o diabo, irmão. And I guarantee it's not the Porque o devil. diabo já saiu fora há muito tempo. Because he left you a long time Ele ago. falou assim: eu vou sair fora porque se esse cara for meu parceiro, ele vai me desgraçar. I'm going to leave him alone, the devil says, because he's going to bring me disgrace. Fica de fora. Stay out of it. Ah, não, irmãos, é você. No, brother, you're the Precisa problem. aprender, You need contar to os number seus dias. your days. Está envelhecendo nessa terra. You're aging on this land. Está envelhecendo aqui nessa geografia. You're aging here in this geography. Mas as coisas não mudam. But things don't change. E aí vê pessoas chegando todos os You dias. see people getting here every E day. vê pessoas que já chegaram aqui há 3, 4 anos, estão 10 anos na sua frente. You see people 3 years in and they're 10 years ahead A of minha you. esposa não gosta, mas eu tenho que falar, irmãos. My wife doesn't like Eu não me doing posso it, ficar but com I esse have to negócio say it. preso dentro de mim. I can't keep it holding inside of me. Não posso. I can't. Aí entra ano, sai ano. Year after year, Não muda o you comportamento. don't change your behavior. Não aprende a contar os dias. You don't learn to number your days. E quer resultados diferentes.
And you want different results. Aí vê os outros à sua volta You see others around you mudando de vida. changing their life Aí fala, around. tá roubando. And you say, well, they're Deve stealing. estar roubando, vendendo droga. They must be selling drugs. Não sei o que o cara faz. I don't know what he's Sabe o up que ele faz, irmãos? Ele não tem medo de trabalhar. to. You know what he does? He's not afraid of work. Ele coloca o joelho no chão, ele ora. Puts his knees Ele on the pede floor, estratégia de prays, Deus. asks God for a strategy. Aí enquanto você está preocupado com a vida dos outros, ele está preocupado com a dele. And while you're concerned with other people's life, he's concerned with Trabalhando duro his. todo Working dia. hard every day. Amém, irmãos? Amen. A sabedoria, Wisdom ela nos faz discernir as oportunidades. helps us discern opportunity. Tem até um hino aí que o povo gosta de cantar, né? There's a hymn Você está people no like cantor to. cristão, I don't know no if it's hinário. Eu acho in que é the um hino heart. assim, fala, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. a song Se eu that says, falar if I para você, lose mano, não and tem miss trem this amanhã de train, manhã. There's no train tomorrow morning. Se eu te falar que você perdeu esse trem, perdeu mesmo. If you lose this train, if you miss it, you really A missed it. oportunidade, irmão, se ela bateu na sua porta, você tem que agarrar ela. The opportunity knocks on your door, you have to grab it. Você pode talvez começar um trabalho ganhando $15 a hora, You may start a job making mas daqui $15 an 4 hour. meses esses $15 podem se transformar em $100 a hora. But in 4 months, it could turn into $100 Vai an depender hour. da sua atitude quando for fazer ganhando 15. It's up to you and your attitude towards the 15. Eu conheço uma pessoa que está aqui há 3 anos, irmãos. I know a person here 3 years. Já tem a empresa dele porque ele entendeu isso. He has his own business because he understood Ele it. trabalhou ganhando $8 a hora como se ele estivesse ganhando 50. He worked making $8 Em an hour 3 as if he meses was ele virou making 50. supervisor da empresa. In 3 months, he became the supervisor. Em 3 meses. 3 months. Pastor, mas isso é possível? É possível, sabe por quê? Pastor, how's that possible? Porque é a How? sua atitude Because your diante attitude das oportunidades. before the opportunity É a forma que você enxerga a oportunidade que se apresenta diante de você. dictates how you discern the E opportunity aí é before sabedoria you. And then wisdom para você virar uma página de algo que não está funcionando. to turn over a page of something that is not working out. E Moisés, nessa manhã, está nos ensinando. And Moses this morning is teaching us Aprenda to a learn contar os seus to dias, number your days para que nós possamos encontrar um coração so that we may sábio. gain a heart E of eu quero wisdom. orar com você. I want to pray with Como eu you. disse, é uma palavra pastoral, As I said, this is a pastoral word porque nós temos vivido dias intensos aqui na Life Point. because we have lived intense days at Essas Life últimas Point. semanas têm sido semanas de muitas decisões These last few weeks have been relacionadas decisions à construção desse prédio, related to the construction of this a building, possível mudança que nós possamos ter desse lugar para outro, até ter que construir o prédio novo. possibly moving to another place until we build here. Agora nós não podemos ir para um nível Now we cannot go to a level que Deus quer nos levar, to a level that God wants to take se us nós to. também não mudarmos alguns conceitos que estão dentro de nós. If we don't change some concepts inside Então, of a us. sabedoria vai nos colocar em lugares altos. So wisdom will lead us to higher places. Aprenda a viver cada dia. Learn to live each day. Tem pessoas aqui que já estão fazendo planejamento para 2024, There are people here planning 2024, mas não conseguem cumprir nem as metas para but 2023. they don't even hit their goals of 23. Meu Deus. Já está pensando nas metas para 2024, They're thinking about the goals for 24, mas ainda não conseguiu concluir metas que estão aí na sua lista de coisas a fazer. but they haven't reached things to do. E nós profetizamos que esse seria o ano da dupla honra. We prophesied this would be the year of double honor. E nós não vamos aceitar We will not accept esse segundo semestre in the second o semester menos do que sermos honrados por Deus nessa terra. less than being honored by God. on Nesse this primeiro land. semestre nós já vimos muitos green cards serem aprovados. In this first semester, we saw many Nós vimos approved aqui green cards. processos que estavam fechados serem saw reabertos. Processes that were closed. be Nós vimos reopened. aqui pessoas que não tinham possibilidade de comprarem sua casa própria. We saw people who didn't have the ability Nós to buy vimos their aqui home, to buy pessoas their home. ampliando os seus negócios. We have seen people expanding Nós their vimos aqui business. Deus levantando pessoas para o ministério. We have seen God raising people Pessoas for que ministry. estavam
com medo de subir no altar hoje estão ministrando nesse altar. Sabe por quê? Porque nós não podemos deixar de crer nas palavras que Deus tem liberado nessa casa, nas palavras que Deus tem liberado sobre a nossa vida. E a minha palavra para você nessa manhã é: aprenda a contar os seus dias e saiba que eles são muito importantes. Eles são muito importantes. Cada segundo da tua vida é importante. E quando nós aprendemos a contar os nossos dias, a sabedoria vai chegar no nosso coração. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um momento. E se essa palavra falou com você, se essa palavra está falando ao seu coração, eu quero que você faça uma oração. O Espírito Santo ele está aqui para ouvir você. E Ele te ouve todos os dias. Então qual é a oração que você quer fazer nessa manhã? Você tem uma oportunidade de fazer um pedido ao Senhor. Moisés ele disse: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ontem nós celebramos os 3 anos de vida da minha neta Sofia. E ontem eu vendo ela ali no parque correndo de um lado para o outro. E ela brincando, ela se alegrando com cada presente que ela ganhou. Ela correndo de um lado para o outro com as crianças. E eu fiquei olhando. 3 anos de vida. E eu fiquei imaginando aonde essa menina vai chegar. Quem será a Sofia daqui 20 anos? Onde a Sofia vai chegar daqui 30 anos? E nós precisamos avaliar cada dia da nossa história. Avaliar os dias que Deus tem nos dado para viver na terra. Porque assim nós vamos alcançar um coração sábio. E nós podemos deixar um legado para as próximas gerações. Muitos aqui talvez já não tenham mais o pai vivo ou a mãe viva. Muitos aqui já são pais que têm filhos. Alguns têm o privilégio de já ver os netos. Talvez outros não terão o privilégio de ver os netos. Então aprender a contar os dias é viver intensamente o propósito de Deus para a nossa geração. E crer que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor nos trouxe a esse lugar. Obrigado porque os nossos dias estão nas tuas mãos. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a viver em meio a tantas dificuldades. O Senhor tem nos ensinado a contar os nossos dias. Nessa manhã nós, ó Deus, recebemos essa palavra. Que nós possamos dar importância à sabedoria. Nós possamos buscar a sabedoria do alto. Nós possamos, ó Deus, querer ser sábios nesse tempo. Que o Senhor venha nos ensinar, ó Deus, com os erros do passado. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a aprender a escutar. Que o Senhor, ó Deus, nos direcione para que a gente saiba para onde nós estamos indo. E que o Senhor, ó Deus, nos faça discernir as pessoas do nosso relacionamento. Aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Não só aquelas que vão nos ajudar, mas aquelas também que vão ser ajudadas por nós. Que o Senhor possa nos usar como um canal de bênçãos nessa geração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.